O RBC Revista está de volta e agora é hora de conferir as oportunidades de emprego em toda a região do Vale do Paraíba. O posto de trabalho de Jacareí oferece vagas para analista de folha de pagamento, auxiliar de manutenção predial, auxiliar geral, borracheiro, camareiro, cirurgião dentista, contador, corretor de imóveis, cortador de roupas, cuidador de idosos, desenhista técnico, empregada doméstica, encarregado de manutenção, engenheiro de produção, faxineiro, fundidor de metais, funileiro industrial, gerente de logística, marceneiro, marmorista, motorista de caminhão, porteiro, professor para o nível médio, programador de sistemas de informação, protético dentário, serralheiro, técnico em manutenção de informática, trabalhador agrícola e vendedor. Os interessados devem comparecer ao posto de trabalho, que fica à rua Alfredo Schuring, número 283, no centro de Jacareí. É importante levar carteira de trabalho, CPF e RG. O atendimento acontece das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ainda falando da região, Pindamonhangaba está na reta final com as obras do viaduto do bairro das Campinas, que deve colaborar com a redução de ocorrências policiais nesta localidade. Confira. Eu estou aqui com o prefeito João Ribeiro e um dia muito importante para a cidade de Pindamonhangaba, principalmente aqui para o bairro das Campinas, né, prefeito? Uma luta que finalmente chegou ao fim aqui. Graças a Deus, eu acho que é como eu falei na rádio agora há pouco tempo, né? Só vai ser um dia mais feliz para o bairro das Campinas o dia que a gente estiver passando por cima do viaduto, né? Mas eu acho que foi uma grande batalha de muitos anos, logo no começo da primeira gestão a gente já tinha esse compromisso. A gente correu muito atrás de DENIT, Ministério da Cidade, Ministério dos Transportes, DENIT, Nova Dutra, NTT. Foi um ping-pong danado, uma dificuldade, a população aqui se manifestou, fez diversas manifestações. Tivemos com vereadores, as lideranças do bairro, o próprio padre aqui, o pároco da Cidade Nova, esteve junto com a gente e acompanhou o padre Samuel, né? E o deputado Arnaldo Faria de Sá agendou diversas reuniões com a gente, nos acompanhou a Brasília, São Paulo. Então foi uma grande peregrinação, batendo numa porta, batendo noutra, uma grande luta. Mas hoje é uma satisfação imensa a gente ver aqui a criançada, as mães aqui, todos felizes aqui. Quer dizer, foi uma história triste, uma história que foi contada através de muitas mortes e muito sofrimento das famílias, né? E onde a gente também argumentou com a própria Nova Dutra, que quando eles diziam que a obra era uma obra que era para atender um bairro, então não era um problema da estrada. E eu argumentava com eles, tá bom, é um problema para atender o bairro, mas eu pergunto, a segurança da estrada, como é que fica a cabeça do motorista que de repente foi o causador, quer dizer, não foi ele que causou, mas por uma insegurança da pista ele se envolveu num acidente que custou a vida de uma pessoa. A cabeça do motorista que passa pela rodovia, ele quer ter segurança, ele não pode passar por um acidente desse. Então esse foi um dos argumentos que a gente também usou, chamando a responsabilidade da Nova Dutra, da NTT, sobre a necessidade dessa obra, que não é para servir só o bairro, mas é para servir aquele que está passando pela Dutra. Porque eles diziam, como é que nós vamos colocar na conta da tarifa da estrada, nós vamos colocar essa conta que é para servir o bairro. Você vai colocar porque é a segurança do usuário da estrada, né? Então esse viaduto está sendo custeado através da Nova Dutra, com autorização da NTT, com a tarifa que é paga pela Dutra, porque isso aqui é segurança também para quem passa pela Dutra. Então eu acho que isso tudo é uma história que hoje vai começando a se apagar, uma história de tristeza, e onde a gente vai ter muito que comemorar. Espero que a gente consiga ter esse presente de Natal aí para a cidade, e principalmente o bairro das Campinas e toda a região aqui, que é o Solo Rico, Goiabal e Xangri-Lá, enfim, toda essa região aqui vai ser muito beneficiada com essa obra. Então é um dia de muita felicidade, isso a gente vê estampado no rosto de cada um que a gente está vendo aqui. Girando informações, vamos conferir outras notícias de destaque no Vale do Paraíba com Daniela Gonçalves. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a proibição da venda e fabricação de mamadeiras que contenham BPA, que é o bisfenol A, em todo o Brasil. A decisão é baseada em estudos recentes que apontam riscos decorrentes da exposição do BPA.
A substância pode provocar puberdade precoce, câncer, alterações no sistema produtivo e no desenvolvimento hormonal, infertilidade, aborto e obesidade, de acordo com pesquisas. Os fabricantes e importadores terão 90 dias para cumprir a determinação, a partir da publicação no Diário Oficial da União. As mamadeiras fabricadas ou importadas dentro do prazo de 90 dias poderão ser comercializadas até o dia 31 de dezembro deste ano. Ok, e na dica de hoje você fica sabendo como se emprega o hífen em algumas palavras após a mudança ortográfica. As regras de utilização do hífen também ganharam nova sistematização. O objetivo das mudanças é simplificar a utilização do sinal gráfico, cujas regras estão entre as mais complexas das normas ortográficas. O hífen, por exemplo, será abolido nos compostos em que o primeiro prefixo, a primeira parte da palavra, antes do hífen, termina em vogal, e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, como é o caso de aeroespacial. Antes escrevia-se separado, agora escreve-se junto, tá? Aeroespacial, extraescolar, autoafirmação. Percebe que o primeiro elemento da formação daquela palavra termina com uma vogal e o segundo começa com uma vogal diferente, tá? Antes separado, agora junto. Outra modificação, também com relação a palavras que contêm hífen, quando acontece do primeiro elemento da palavra terminar com uma vogal e o segundo iniciar-se com uma vogal igual, antes escrevia-se tudo junto, agora separa-se por meio do hífen, esses dois elementos. É o caso do anti-inflamatório. Antes escrito junto, anti-inflamatório tudo junto, agora separa-se, as vogais iguais são separadas por meio do hífen, tá? Bom, outro caso, não se emprega o hífen nos compostos em que o prefixo ou o chamado falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Então, o que acontece? Esse agora escreve-se junto e dobra-se o R ou o S. A exemplo disso nós temos autorretrato. Autorretrato antes era escrito com hífen, agora junto, autorretrato dobra com dois R's, né, no caso. Contra-reforma, muitos estranharam contra-reforma e era escrito com hífen, agora contra-reforma junto e com dois R's. Bom, é importante observar, por exemplo, que quando o primeiro elemento terminar com R, o segundo elemento começar com a letra R também, a palavra deverá ser grafada com hífen, como por exemplo, hiper-requintado. Hiper terminou com R, o primeiro elemento, e o segundo começou com R, aí mantém-se o hífen, tá? Interracial, por exemplo, é o mesmo caso, continua com o hífen, não houve mudança nesse caso. E com estas importantes dicas, chegamos ao final do programa de hoje, prometendo voltar amanhã com outras informações. Grande abraço!